Menino Sonhador, projeto aprovado no edital Cultura nas Redes 2, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos escutar um pouco mais sobre a história desse menino sonhador. Solta a voz, Denis. Então, Paulo, comecei no samba bem pequenininho. Sempre gostei, sempre acompanho minha avó. Minha avó, desde 2002, ela já vem desfilando, União da Ilha, Mangueira, Grande Rio. E daí eu sempre fui acompanhando ela, não desfilava ainda, sempre fui acompanhando ela, sempre gostando, sempre. Como é que era essa relação aí, você e sua avó? Então, cara. Você era aquele garotinho chato que ficava isso, ficava o tempo todo chorando pra ela me levar. Ela me levava. Até que em 2007 ela desfilou na Grande Rio. Eu ia desfilar com ela. Só que eu não pude desfilar pela fantasia, que era pesada e eu era muito pequeno ainda. Aí não deixaram eu desfilar. Chorei bastante, né? Por não poder desfilar. E em 2010, minha avó decidiu eu e minha irmã, Luene, levar para Mangueira da Manhã. A desfilar como passista na aula da Guimar. O passista da Mangueira da Manhã. Fala um pouco mais sobre essa história aí, cara. Pô, cara, foi o início de um sonho, né? Porque quando eu cheguei lá, eu já cheguei indo direto na bateria. Tá, olha só, rapidinho. Passista. Pô, tu ainda faz no pé aí pra gente ver. Faz no pé ainda? Agora também enferrujado. Tá tranquilo. Um pouco. Porque sempre minha vontade foi ser músico. Sempre foi tocar um instrumento numa escola de samba. E a Mangueira é a minha escola de coração, né? Porque minha família toda é mangueirense. Alguns assim são Grande Rio, Beija-Flor, mas a maioria é mangueirense. Desfilam lá também, meus tios, minhas tias. E quando eu cheguei lá, para desfilar, na aula lá, ensaiar, né? Cheguei lá, fui direto na bateria. Pô, olha só como é que são as coisas, como é que é o destino, né? Um menino é levado pela avó para a aula de passista mirim. Quando ele chega lá, ele se encanta com a bateria. Pô, isso é bacana, é bacana. Aí, chegando lá, minha avó foi e disse que não tinha como eu vir na bateria, porque como é longe e também muitos ensaios que tem. A bateria exige, né, uma dedicação muito grande, né? Aí, cheguei na aula de passista. Chorou, Débora? Chorei. Confessa, chorou. Chorei. Deixou a vovó triste. Primeiro ensaio, nem quis ensaiar direito, né, como passista, porque minha vontade mesmo era de estar na bateria. Entendi. Mas aí depois fui levando, a professora lá, a professora da Guimar, a da aula lá, veio, conversou comigo, explicou tudinho, essas coisas. Manda um beijo aí pra professora da Guimar, né, pô. Aí eu fiquei ensaiando em 2010, no dia do desfile. Fomos todo mundo, minha mãe, minha avó, foi todo mundo para Marquês de Sapucaí me ver desfilar, eu e minha irmã, né? Aí cheguei lá na concentração, tava nervoso, não queria desfilar. Chorei também. Deu branco? Queria que minha avó desfilasse comigo. Aí, no final deu tudo certo. Consegui desfilar, tudo certinho. Aí acabei gostando de vir sambando. Fiquei em 2012 também, voltei lá mais um ano. Ela até ficou surpreendida, né? Porque achou que eu não ia mais querer participar. Mas eu dei continuativo. E em 2012, já fiquei na Mangueira da Manhã e fui fazer parte na Pimpolhos também, da Grande Rio. Que isso, ó. Como passista também. Passista também? Como passista também, só que também querendo bateria, só que não tendo oportunidade, porque a bateria ela começa muito antes do carnaval, fora de época total. E ensaio sempre mais em cima. Então, quando eu chegava lá na bateria, já não tinha mais tempo. Porque a bateria tem tudo organizado, né? Não dá pra chegar a cruzinha em cima do carnaval, né? Eu quero desfilar, não é assim, né?
E desfilei lá também, como passista, em 2012. Aí, em 2013, eu comecei a fazer aula de percussão na cultura da Grande Rio. Aí eu consegui, fui lá em março. Qual foi o primeiro instrumento? Caixa. Pô, aí dá uma palhinha pra gente aí. A caixa ainda dá. É isso, hein? Isso, garoto. Aí, daí da caixa... Daí da caixa eu fui conhecendo os instrumentos. Aí foi aonde fui agregando... Comecei na caixa, depois fui aprender surdo, um pouco de repique, um pouco de chocalho. Mas aí, o que eu mais gostei desse estudo foi os surdos. Primeiro, segundo e terceiro foi o que eu mais senti. E é o que eu sou diretor hoje em dia. Então, mas você começou, vamos lá, você foi para Pimpolhos, aí Sim. meio que... Em 2013 fiz a aula. E em 2014 desfilei. Já na bateria. Já na bateria, como caixa. Entendi. Aí em 2015, como tinha aula de novo, assim, para pegar mais a batida, fixar mais, essas coisas assim, aí eu fui experimentar o surdo. Marcação. Surdo de terceira, surdo de primeira, surdo de segunda. Daí eu fui pro surdo de primeira. Fui no surdo de primeira, onde tem mais responsabilidade, né? Que é a primeira pergunta e tem a segunda que responde. Foi aí que eu tive mais... Como é que funciona mais ou menos essa questão? Mostra pra gente aí. Então, aqui tá o surdo de... Eu faço surdo de primeira, surdo de segunda e depois eu faço surdo de terceira. Pode ser. Surdo de primeira é uma pergunta, depois tu responde. Primeira pergunta, a segunda responde. Vai ficar tipo assim, ó. Primeira pergunta, segunda responde. Aí fica. E aí tem o surdo de terceira que tem o balanço, que dá o tempero, né, na bateria, que vem cortando, que é o surdo de corte, que dá o balanço e essas coisas na bateria. Funciona assim. E aí esse aprendizado com relação aos surdos foi na Pimpolho? Isso, foi tudo na Pimpolhos. E aí desfilei de marcação em 2015. Quando foi 2016. Aí no 2015 você desfilou na marcação. Isso. Pô, mostra um pouquinho pra gente como é que funciona a marcação no desfile. Tem como mostrar? Não tem, porque tem que fazer os três no mesmo tempo. É uma junção. Eu fiz um pouquinho de cada, entendeu? Mas aí é tudo uma junção. E vem no ritmo e tem tudo é tudo uma junção, entendeu? Não tem como eu fazer tudo ao mesmo tempo. Entendi. Aí depois da Pimpolho da Grande Rio, como é que foi essa evolução até você chegar à bateria da Grande Rio? Então, aí desfile de 2014 até 2017 como ritmista. Quando em 2017 a gente terminou de desfilar, no ano seguinte, 2018, eu recebi convite pelo mestre Clevinho para vir na diretoria com ele da Pimpolhos. Isso antes de ir para... Isso, antes de ir para a Grande Rio ainda. Foi aí que eu fiquei muito reconhecido lá na Grande Rio como diretor de bateria, como diretor de marcação. Daí, em 2017 mesmo, o Fafá estava lá vendo o ensaio, aí gostou,
de mim, assim, e tal. Me chamou para fazer parte da bateria da Grande Rio. Ele era diretor ainda, não era mestre de bateria ainda, mas só que ele foi e me chamou. Gostou de mim, me chamou. Perguntou quantos anos eu tinha, eu ainda era de menor, mas ele disse que era para me ficar tranquilo, que do mesmo jeito eu ia desfilar com ele. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Denis. O pessoal fala que tem diferenças de marcações de surdo, dependendo da escola, dependendo dos mestres. Você tem como mostrar um pouquinho essas diferenças pra gente? Sim, então, na mangueira funciona, não tem surdo de pergunta e resposta. É um surdo só, se chama surdo 1, que é só uma porrada só. E tem outro surdo que é como de terceira, que é o surdo de corte, que vem cortando. Isso faz uma diferença na bateria por não ter o surdo de pergunta e resposta. E na mocidade, tem surdo de pergunta e resposta, só que são invertidos. Em vez de a segunda responder, ela pergunta. Então fica ao contrário. Primeira é segunda, primeira. Segunda, primeira. Pergunta, responde. Pergunta, responde. E as luzes do carnaval, as outras baterias, funcionam normalmente. E tem a caixa também, que muda algumas coisas. A batida, Portela tem uma batida, Mocidade tem uma batida, Mangueira tem uma batida diferente. Tem algumas que são caixa embaixo, tem algumas que são caixa em cima. Pô, mostra um pouquinho dessa caixa embaixo, caixa em cima. Já que você começou com a caixa, né? Na Vila Isabel, é uma batida normal. Vila Isabel, Beija-Flor. Se a Grande tivesse caixa embaixo também seria, que a caixa se chama de caixa reta. Fica mais ou menos assim. E na Portela, a batida já é um pouco mais diferenciada. Que aí tem um rufar no meio do andamento, que fica mais ou menos assim. E na mocidade já é um pouco mais complicado, que você usa mais a mão esquerda. Nessas duas batidas que eu fiz agora não usa muito a mão esquerda, é mais marcando essas coisas. Na mocidade já usa mais, que é. E na Mangueira é uma batida reta com rufar. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né? E aí, Denis, você também é integrante do Bloco Alegria do Centenário, né? Inclusive, você está aí com a camisa da alegria, né? Um abraço aí pro nosso amigo Jailson, liderato, que deve estar nos vendo. Uma alegria. Começou como um bloco do La Máfia. Foi quando eu estava em casa, era acho que umas 3 horas da tarde, minha mãe pediu para mim ir no mercado. Chegando, aí eu fui, desci a rua. Quando eu estava passando na esquina lá da Forquinha, eu escutei uma barulhada de samba. Aí tava eu e meu irmão. Aí eu, pô, samba aqui? Gostei. Aí eu fui lá ver. Aí quando eu cheguei lá, vi que era um bloco que estava sendo criado ali. Ainda era bloco do La Máfia ainda, não era Alegria do Centenário. Aí eu cheguei lá, pedi ao mestre Filhinho, perguntei se podia fazer parte, perguntei se podia lá fazer um ritmo com eles. Cheguei lá, peguei lá a caixa,
E meu irmão ficou fazendo um ritmo lá. Pô, você ainda lembra ainda qual foi o ritmo que vocês fizeram lá? Não foi. Pô, Como é que foi? Mostra aí, pô. Lá tava sem chocalho, eu pedi pra tocar chocalho. Ainda chego lá. Ainda chego lá. Mas continua, Daí, gente. toquei. Quando acabou o ensaio lá que eu estava fazendo, o mestre de filhinho me chamou para fazer parte lá da bateria dele. Perguntou se a gente tinha tocado em alguma escola, assim, aí eu disse, né, que era da Pimpolho, da Grande Rio e tal. Aí me chamou para fazer parte lá do ensaio, ensaiar com eles. Daí, o ensaio era de quarta-feira, às 7 horas da noite. Fui frequentando, fui indo direto no ensaio, até que chegou um ponto que ele chegou no presidente lá, Jailson, e falou que não daria mais para ele porque estaria em outra escola, que era da mãe dele, do bloco da mãe dele, do China, e que não teria como mais ter essa responsabilidade lá no bloco. Aí o presidente Jailson perguntou se ele tinha alguém de confiança para ele indicar. Aí ele foi e me indicou. Falou, pô, tem Responsa. desde pequenininho já tendo responsabilidade. Foi aí que Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu tinha 17 anos. E é isso, hein? 17 anos. Foi aí que o presidente Jailson me mandou mensagem. Perguntou se eu estava preparado. Em semestre de bateria. E eu falei, estou sim, dá pra mim. Daí ele me deixou não me deixou já assumir sozinho. Já fui com um diretor que hoje é da Grande Rio, Lázaro. Fui mexer junto com ele. Foi pegando, né? As mães, essas coisas assim. Você fala que geralmente os surdos, as caixas, muda, né? Tem uma variação diferente dependendo da escola. Por exemplo, no Bloco Alegria, tem uma característica própria? Então, lá a característica que a gente usa é como se fosse da Grande Rio, só que na época que eu assumi o Alegria do Centenário, a Grande Rio não tinha esse andamento ainda. Era um andamento mais à frente, só que aí eu cheguei no presidente e falei que não colocaria um andamento muito à frente. Aí ele perguntou qual é o nome da bateria, qual vai ser o nome da bateria. Então eu falei Cadência do Centenário. Ele falou Cadência do Centenário? Eu falei Cadência do Centenário. Porque bem antigamente a bateria na época do Dilon, a bateria da Grande Rio era mais cadenciada e essas coisas assim. Aí eu vi. Tem que mostrar mais ou menos como é que é essa questão de mais à frente? Então, porque geralmente a bateria da Grande Rio era no 143, 144, por aí assim. Daí eu fui, era isso aí na época do Dilon, aí eu sempre acompanhei. Eu sempre fui fã dele, essas coisas assim. Só que aí entrou um mestre na Grande Rio assim que gosta de andamento mais à frente. Não que fique ruim, claro que é bom pra caramba também. Só que aí a característica da Grande Rio sempre foi um andamento mais, entendeu? Mais elevado. Daí eu fui e coloquei a bateria da Alegria de Centenário como Cadência de Centenário, que até hoje tem um nome de Cadência de Centenário, que é um ritmo mais saudávelzinho, essas coisas assim. Aí as caixas.
E daí foi seguindo assim, um momento mais elevado, mais saudável para os otimistas. Como que eu posso dizer? Ter mais ou menos um fôlego, né? Não cansar, é isso também. E daí, voltando na história lá, né, de mestre, fiquei um ano ao lado do mestre Lázaro. No próximo ano, no ano seguinte, 2018, eu assumi a bateria da Alegria de Santana Sozinho, carreira solo. Foi aí que começou, né? Tinha já responsabilidade como mestre, só que eram 2 mestres. Eu fiquei sozinho e já era mais puxado, mais responsabilidade, essas coisas assim. Daí eu fui, montei uma diretoria, que até hoje eu tenho, que é meu irmão Douglas, meu diretor Roger e minha diretora Raíssa, que me ajudam até hoje. Deixa eu te falar bem, vamos um pouco chega um garoto lá hoje, para fazer parte da bateria da Alegria de Centenário. Mas ela hoje não é chamada de bateria show? Sim, agora tem a bateria show. É a parte da apresentação. Isso. Ela continua uma bateria com mais cadência, Isso. mas o nome... Bateria show também faz parte do nosso nome lá também. Entendi. Então, aí chegou um menino lá, pô, eu quero fazer parte da Alegria do Centenário. Aí, como seriam os primeiros passos que ele aprende lá? Tipo assim, se ele chegar... A primeira coisa que a gente pergunta é se ele já tem interesse em algum instrumento. Se ele tem interesse em algum instrumento, qual instrumento ele gosta. Caso ele não conheça nenhum instrumento, a gente vai explicando a ele um pouco de cada instrumento. Mostra aí como é que vocês explicam isso aí pra Então, garotada. Tem Uma coisa é você falar aqui pra mim, pô, chega lá e a gente explica. Aí a gente fala, o menino chega lá e... Pô, então, vou mostra explicar aí, como se fosse pra você. Tem a caixa. A caixa é a caixa de guerra da escola de samba, é o que sustenta o ritmo o tempo todo, é o que não para no meio do samba. É o que sustenta o ritmo o tempo todo. Do começo ao fim, Do começo ao fim. É o começo ao fim, só para assim nas viradas e nas bossas que tem. Elas são 7 batidas, 7 tempos. E tem o chocalho, que é o... Aí, bom, no começo aqui, eu comecei a apresentação aqui, fazendo um acompanhamento. Quase que você quisesse que eu melhorasse o meu ritmo lá com o chocalho. O que você falaria para ele? Paulo, faz Então, assim que melhora. Você seguraria primeiro assim e postura. Manda no peito, entendeu? Pro vir, jogar para frente e para trás. Depois fazer a gente. Deixa eu ver se eu aprendi. Postura. Isso. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Topado. Pode desfilar, né? Pode desfilar com a gente lá. Aí os outros instrumentos, como funciona? Tem o repique, que é um instrumento que são 4 tempos. Tem como mostrar na caixa mesmo, porque a caixa, se você for reparar, tem bordão desse lado, que é onde faz o barulho da caixa de guerra. E esse lado aqui, você pode fazer como repique, que não tem bordão nenhum, é como se fosse um repique mesmo. Repique são 4 tempos. O repique também faz parte do repique que bossa, é o que sobe a bateria, quando tem uma pergunta e resposta, o repique que faz, essas coisas e tal. O repique vem assim. Ou seja, é mão e baqueta. Isso, já é com baqueta também, e usa mais a mão que as leves. Que a caixa são com as duas. Isso aí. Tem o solo de primeira, que é como eu disse no começo do vídeo, que é o que faz a pergunta.
E tem os surdos de segunda que respondem. Aqui só está um surdo só, mas tem como mudar a afinação de tal, colocar qual afinação a gente quer. E tem o surdo de terceira, como eu tinha dito, é um surdo que vem cortando, que faz o corte, que dá um balanço, dá um swing na bateria, dá um tempero, essas coisas assim. E tem o tamborim, que é um instrumento que todos gostam, né? Todo mundo gosta, assim, e também faz parte da bateria, onde também, para o chocalho entrar, a maioria da bateria tem a subida no tamborim, mais ou menos assim. O chocalho entra. E é isso aí. Esses são os instrumentos. Chegando lá, a gente pergunta qual eles têm interesse de aprender. Daí, ele gostando qual instrumento ele escolher, a gente chama-se para um canto e ensina. Vai ensinando passo a passo. Não aprende já assim, já no ritmo de samba, aprende mais devagar. Primeiro aprende na mesa, a gente coloca tudo direitinho, a baqueta e vai. Ou seja, antes de começar a tocar diretamente no instrumento, tem que aprender um pouco na mesa para você ter uma noção ali de que você vai fazer. Mostra pra gente. No começo a gente sempre aprende assim. Isso aí é qual instrumento? Caixa. No primeiro dia aprende isso. E se a pessoa pegar já... O surdo também aprende na mesa ou já aprende no Não, instrumento? o surdo já aprende no instrumento, porque ali ela tem que ter um pouco de noção, porque é um couro que se você bater, ele sobe, entendeu? Então a pessoa tem que ter a noção de peso, questão disso tudo, de saber controlar essas coisas assim, porque na mesa, se a gente bater, ele fica. No instrumento, ele já volta. Entendi. Tem todo um controle. Isso, tudo tem um controle. E no repique também a gente faz na mesa. Faz o Tamborim. repique aí. Faz o repique aí. O repique a gente ensina forma de numeração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o chocalho a gente ensina também no instrumento, para já pegar também mais ou menos o peso, como você vai levar. Tamborim também, tamborim é o mais difícil de aprender. Tamborim é o mais difícil? É. Pô, mostra aí. Eu acho que Você é acha? difícil Tá, por mas conta já de aprende no resistência. instrumento. Por conta de resistência. Quando você já tem algum instrumento de origem já, que você já frequenta, fica um pouco mais fácil de aprender. Só que aí quando você entra cru ainda, não tem como já entrar, já pegando isso. Dura aí um ano e meio por aí. Um ano e meio? Pra pegar a resistência mesmo, vindo do jeito que vem, tamborim. Então, Denis, aí agora você deu um passeio por quase todos os instrumentos aí da bateria, mas a tua paixão mesmo é o surdo de tudo, os surdos, em especial o surdo de terceira. Né? Então aí, fala mais um pouquinho aí pra gente ir encaminhando aí pro final da... Então, o surdo de terceira é um instrumento que, quando você faz parte da bateria, você escuta ele, tu escuta uma melodia, um balanço diferenciado, e tu acaba gostando. Tu vê, assim, umas pessoas que já são fera tocando assim, tu fica olhando, caramba, eu queria ser igual a ele assim, entendeu? Aí é o que me fez gostar, o que me fez fazer parte desse instrumento. Você consegue, assim, mais ou menos
Você falou que você vê uma melodia, né? Você consegue meio que simular essa melodia que você vê aí no... E aí, Denis, então, para finalizar, o que você diz aí como um menino sonhador? Manda uma mensagem aí para essa garotada aí que está querendo um motivo para sonhar. Então, o que eu falo sempre para as crianças lá da Pampulhos é que se dediquem ao que querem, não só no carnaval, como na vida. Ter um caminho a seguir, entendeu? Não deixar de sonhar, porque tudo pode realizar, depende da sua força de vontade. Inclusive, você chegou até a uma questão militar, por você ser músico, né, te facilitou, né? Sim. Eu também ainda tenho um sonho, né, de poder comandar uma bateria de escola de samba, passar pela marca de Sapucaí, ser bem reconhecido no mundo do samba. E eu não paro de desistir, e é essa mensagem que eu tenho para os pessoal. Não desistam nunca, sempre sigam teus sonhos, que um dia chega. Show, Denis. Vamos terminar com um pouquinho de samba, um pouquinho de percussão? Menino Sonhador, Cultura nas Redes 2, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Denis.